Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esther Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou apresentar para vocês o caso do Hélio José Muniz Filho, mais conhecido como Elinho Justiceiro, ou até mesmo Pequeno Príncipe. Mas eu já vou logo avisando que ele não tem nada de fofo, nada de tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não tem isso, até porque nessa vida ele só cativou muitas mortes, muitas vítimas. O Elinho Justiceiro, ele ficou famoso por criar um grupo de justiceiros chamado Os Vingadores, quando ele era muito novinho ainda, ele era um adolescente. Com os seus comparsas, ele foi responsável por matar até 65 pessoas. As vítimas eram chamadas por ele de almas cebosas. Ai, gente, eu sei que é uma gíria, é um termo e tal, mas eu não consigo, sabe? É que eu acho engraçado, porque a minha irmã, ela tem mania de me chamar de cebosa, porque eu tenho umas manias, enfim, estranhas, peculiares. Tipo, eu gosto de misturar umas coisas nada a ver, doce com salgado e tal. Aí, às vezes, eu pego um pão, eu coloco, sei lá, uma camada de Nutella e uma de requeijão, sabe? Aí, ou tipo um ovo frito com geleia de morango, essas coisas, loucura. E aí, ela fica olhando pra mim e ela fica, nossa, Stephanie, que cebosa! E aí agora tem esse termo aí das almas cebosas do Elinho Justiceiro, e aí eu fico lembrando da minha irmã me xingando. Mas, enfim, é isso, gente. Alma cebosa não tem nada a ver com eu sendo estranha, mas era como o Elinho Justiceiro, e na verdade eu acho que é um termo comum, né, uma gíria local ali do Nordeste, pelo menos de Pernambuco, que era de onde ele era, que quer dizer pessoas acusadas de algum crime. Então o Elinho, ele ia atrás deles, fazia o seu próprio julgamento e matava essas almas cebosas de maneira cruel. E foi assim, seguindo esse esquema, que ele se tornou um herói na sua comunidade, ali em Camaragibe e região, em Pernambuco. E tudo isso antes mesmo de completar 22 anos de idade. Eu vou contar tudinho pra vocês. Mas antes, quero dizer que quem indicou esse caso super interessante foi o crimiseiro Emerson Júnior, o @e_júnior1612. E ele é da mesma cidade que o próprio Elinho, então é uma indicação de um crimiseiro local, hein? É das boas. Obrigada, Emerson, por me apresentar esse caso. E antes de começar, eu preciso, claro, pregar a palavra da Aurelo, né, gente? Os crimiseiros das antigas já sabem e já estão escutando o podcast por lá, mas se você é novo por aqui, deixa eu te contar. A Aurelo é a única plataforma de podcasts que paga nós, os podcasters, por play. Então, quando você escuta por lá, automaticamente já está ajudando a Dona Café aqui a manter o podcast de pé. Então, muito obrigada por isso. Além disso, agora a Aurelo também é uma plataforma de apoio financeiro, assim como o Catarse, mas com uma grande diferença. Os apoiadores da Aurelo têm acesso a conteúdos exclusivos, isso mesmo, além de outros mimos, como o grupo do WhatsApp dos crimiseiros, ter prioridade na indicação de casos e tudo mais. É só apoiar lá na Aurelo, dentro de uma categoria que pode ter o valor de 5, 10, 20 ou 50 reais. Cada valor, cada categoria, dá direito a algo diferente. Então, é só entrar na página escute.orelo.audio/café com crime para escolher o que você quer e apoiar. Para os apoiadores do Café com Crime, a série exclusiva que está disponível agora é a Top 3 Crimes, onde eu conto sobre 3 mortes nas Olimpíadas. E mês que vem tem conteúdo novo vindo aí, vai ser sobre as Top 3 assassinas em séries do Brasil. E em breve tem muito mais, viu? Então se você curtiu, vire um apoiador e acesse. Eu vou deixar o link da Aurelo aqui na descrição do episódio para facilitar, beleza? E com isso, bora começar do começo? No período final dos anos 90, havia um boom de violência em Pernambuco, especificamente nos arredores de Recife. Em 1998, por exemplo, o Pernambuco foi considerado o estado brasileiro onde mais se cometia assassinatos. E ainda por cima, Recife era a cidade com o maior número de homicídios entre as capitais brasileiras.
A violência começava na periferia. Para a nossa história, o cenário era Camaragibe, cidade que ficava a apenas 15 quilômetros de Recife. A região era um mar de favelas que contrastava com os edifícios da cidade vizinha, a capital do estado. Pelas ruelas de terra e entre as casas de alvenaria sem acabamento, andavam jovens, desempregados, que viviam na miséria. A diversão que eles tinham disponível eram os bailes à luz do dia, ao ar livre, na porta de um bar, de um boteco, onde os casais dançavam, se encontravam e riam, antes de voltar para suas casas, onde muitas vezes não teriam o que comer durante dias. Para muitos desses jovens, eles tinham apenas duas opções de vida. Ou seguiam a vida como estava, na pobreza e na luta pela sobrevivência, ou entravam para a vida do crime. O pior é que muitos deles que escolhiam o caminho longe do crime acabavam sendo vítimas dele. Ali, naquelas ruelas, ladrõezinhos roubavam bicicletas dos moradores, abatiam as carteiras que continham muitas vezes o dinheiro do mês todo. Coisa de R$100, mas era tudo para eles. Para alguns era o dinheiro da pensão alimentícia dos filhos. Era o sustento que eles perdiam para ladrões. Sobre essa situação vivida na periferia de Pernambuco nos anos 90, o jornalista André Singer, da Folha, comenta aqui, abre aspas, "O certo e o errado confundem-se quando o Estado não se faz presente, ou seja, quando não há uma força que possa garantir o respeito à lei, vale tudo. Volta-se ao estado de natureza." Fecha aspas. Era uma selva sem lei. No final dos anos 90, a violência começou a sair cada vez mais da periferia, da região metropolitana, onde ela se concentrava até então, e passou a atingir de maneira mais intensa os bairros de classe média e alta. Ainda havia uma grande atuação de grupos de extermínio que acreditavam em justiça com as próprias mãos. Vale lembrar que poucos anos antes, na década de 80, e não tão longe ali de Recife, na verdade a 200 quilômetros mais ou menos, já tinham o grupo de extermínio Mão Branca, que atuava na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eu contei sobre eles aqui no podcast no episódio 21. Então a gente vê que era algo, digamos que até comum ali naquela região e ali naquela época, era muito comum a gente ver esses grupos de extermínio. E é nesse contexto que vivia Hélio José Muniz Filho, o Elinho, nascido em Camaragibe em 1977. Ele era residente da favela do Detran, que ficava entre Recife e Camaragibe. Aos 21 anos ele morava com a mãe, os irmãos, a mulher e 2 filhos, em uma casinha simples de alvenaria. Hélio levava uma vida muito normal. Ele cursou até a 5ª série na Escola Municipal Padre Ramos, em Iputinga. Ele também trabalhou como segurança e ajudante de mecânico. Nunca teve envolvimento com drogas e bebia bem pouco. Ele era um cara que preferia ficar em casa, muitas vezes sem diversão, sem entretenimento nenhum. E como ele mesmo se descreveu, ele era, abre aspas, todo morgado, fecha aspas. O que eu acho que deve ser tedioso, desinteressante, meio deprê, acredito que deve ser nessa linha, o que quer dizer morgado, né? Eu pelo menos falo, vou ficar aqui morgando, que é quando eu não vou fazer nada, né? Então, quando o Elinho não estava em casa, ele estava tentando ganhar um trocado para ajudar a família nas necessidades básicas. Às vezes ele trabalhava como segurança, outras vezes como ajudante de mecânico e funilaria, e ele ainda conta que, na verdade, o seu sonho de profissão, quando ele era criança, era ser policial, porque ele queria proteger quem matasse a família dele. Então só pensa, uma criança, hein? Ele falou que isso, quando ele era criança, ele tinha esse raciocínio de você ter esse sonho. Era esse o nível de violência de onde ele morava. Talvez até por ser esse ambiente difícil, o Hélio passou a achar alguma esperança em assuntos espirituais e místicos. Em uma entrevista, ele conta que praticou por um período de tempo alguns rituais de magia, sem especificar o que seriam esses rituais.
E aí aqui também, só deixando claro que não é nenhuma especulação de jornal ou das polícias, né, como a gente viu, por exemplo, no caso do Lázaro Barbosa, no caso Evandro, que sempre tentam jogar, magia, rituais e coisa satânica. Não. O próprio Hélio, em entrevista, disse que ele praticava. E para ele tudo bem, né? A gente não sabe aqui especificamente o que era, mas era isso. Depois ele conta que uma vizinha o convidou para ir à Igreja Universal do Reino de Deus e ele aceitou. E acabou gostando bastante dos cultos ali e resolveu se converter, se tornar ali um frequentador dessa igreja. Até que uma tragédia assolou a família de Hélio Muniz. Em 1994 ou 95, quando Hélio tinha 19 anos, o seu cunhado, o marceneiro Manuel, foi assassinado por bandidos. Algumas fontes alegam que esse crime chegou a ocorrer na frente da família, na frente de Hélio. Manuel levou 10 tiros. Tudo isso em troca de uma bicicleta que roubaram dele. Depois disso, Elinho ficou revoltado. O sonho dele de criança era proteger a sua família. E isso tinha ido por água abaixo. Ele tinha falhado. A tragédia fez ele mudar radicalmente. Ele perdeu o interesse na igreja, deixou a religião de lado. Hélio conta que ao sair da igreja pela última vez, o pastor falou que ele seria acompanhado por demônios. E Hélio, desde então, passou a afirmar que realmente era acompanhado por 8 demônios. E foi nessa época que ele passou a matar cada vez mais. Hélio, ele não saía matando qualquer um. Ele tinha um perfil de pessoas específico, as almas cebosas, que na gíria local eram ladrões de galinhas, batedores de carteira, esses pequenos bandidos. Aqueles que faziam mal para a comunidade, que estava simplesmente tentando sobreviver. O Hélio falou que ele só dava valor para um tipo de criminoso, que eram assaltantes de banco, porque eles roubavam de quem realmente tinha dinheiro, mas que os ladrões que roubavam de pessoas pobres mereciam morrer. Ele devia ter uma mentalidade meio La Casa de Papel, né? Vamos roubar do banco, vamos lá fabricar o nosso dinheiro que aí ninguém sai perdendo. Era tipo isso, qualquer outro tipo de criminoso para ele não prestava. Aí eu fico pensando, será que ele achava que ele prestava, mas ele era criminoso, e se criminoso não prestava, ele não prestava? Não sei, uma confusão mental aqui. Mas enfim, nas palavras do próprio Hélio, ele só matava bandido safado. Para esse garoto de 19 anos, que vivia morgado, como ele dizia, ele encontrou um propósito. E aí, ele passou a se misturar com outras pessoas que tinham mentalidade como a dele. Eram outros jovens da comunidade que estavam cansados da impunidade dos criminosos. E juntos, eles formaram o grupo de extermínio chamado Os Vingadores, da qual Elinho se tornou o líder. Esse cargo perigoso, digamos assim, contrastava muito com o próprio Hélio. Ele era fisicamente mirradinho, ele não dava medo em ninguém. Ele era um menino bem magro, com 1,65 de altura, fico imaginando como que ele ia apavorar os bandidos locais e tal, né? Ele não tinha estrutura muito para isso. Eu não sei como, mas ele conseguia. O Hélio sabia de cor os nomes de suas vítimas, bandidos que ele mesmo matou com a ajuda de seus comparsas. Ele era frio, cínico, não tinha medo de morrer e só queria vingança. Para Hélio, matar se tornou mais do que um propósito. Ele diz, abre aspas, diversão para mim só existe quando eu mato. Faço uma caridade à população. Depois que eu assassinava alguém, dava vontade de beber, brincar, pular. Fecha aspas. Apesar da felicidade que ele sentia depois de cometer crimes, quando Elinho chegava em casa, ele agia com naturalidade, para ninguém descobrir. E aí, quando os boatos corriam pela cidade do que ele tinha feito, ele negava tudo. Mas não adiantava. Começou a ganhar fama. E é possível que essa fama tenha chegado aos ouvidos de sua mãe. Em 1996, a mãe de Hélio percebeu que as atitudes do filho eram muito estranhas. Ele vivia falando bobagem, rindo alto de qualquer coisa, parecia falar sozinho às vezes.
E isso se juntava ao fato de que Elinho dizia estar acompanhado de 8 demônios. Como uma mãe preocupada e bem observadora, ela decidiu internar o filho em um hospital psiquiátrico para que ele recebesse tratamento. Mas Hélio não ficou lá muito tempo e saiu de lá negando qualquer distúrbio mental. Ele também nega que seja psicopata, diz que o que tem é apenas vontade de matar mesmo. Simples assim. Depois que recebeu alta do hospital, começou a matar muita gente. Apenas em 1997, Hélio foi responsável pela morte de mais de 40 pessoas. Luiz Gonzaga Aquino era um rapaz de 28 anos que andava pela favela do Detran, em Iputinga. Com fama de ladrãozinho, ladrãozinho, é muito episódio do Chaves, né? Enfim, ele cometia pequenos furtos e roubos na comunidade. Em 16 de setembro de 1994, ele roubou uma bicicleta. Mas dessa vez ele estava no lugar errado, mexendo com as pessoas erradas. O Elinho era da favela do Detran e ficou sabendo do roubo. E se me perguntar como, é porque assim, ele sempre sabia de tudo, de todos os crimes, todos os roubos que aconteciam na sua comunidade. O Elinho, ele era procurado pela população da comunidade noite e dia, trazendo acusações de que fulano roubou ciclano e Beltrano cometeu crime tal contra o Joãozinho. Enfim, eles não iam mais na polícia, eles iam até o Elinho. E ao receber as denúncias, e denúncias bem entre aspas, viu? Porque vai saber o que não era boato, ou raivinha de um que queria ferrar com o outro, enfim. O Elinho mesmo se encarregava de achar, julgar e matar o sujeito que fosse acusado ali na comunidade de algum crime. E tudo isso ele fazia, claro, com a aprovação da população que o via como um herói. Assim, entre os seus 16, 19 anos, é um pouco incerto essa idade, ele começou a liderar o grupo de extermínio Os Vingadores, encarregados de livrar o Vale das Palmeiras, que é uma das muitas favelas ali da Grande Recife, das almas cebosas. Então, quando chegou aos ouvidos de Elinho que Luiz Gonzaga Aquino havia roubado uma bicicleta, ele se juntou com um de seus vingadores, o João Ricardo Ramos da Silva, conhecido como Coquito, e foi procurar o bendito Luiz. Ao encontrar o ladrãozinho de bicicletas, Elinho e Coquito deram um tiro nas suas costas e depois na sua cabeça. O mataram a sangue frio por uma bicicleta. Depois do assassinato, os dois ainda levaram de Luiz o seu relógio e a sua pulseira. Aliás, esse era um modo de agir do Elinho. Ele recebia uma denúncia, ou ele mesmo queria tirar satisfação com algum bandido, ia até eles com uma arma e atirava. Simples assim. Ele tinha preferência por atirar na cabeça, mas na maioria das vezes o tiro pegava nas costas porque as vítimas tentavam fugir. E depois que elas caíam no chão, feridas, o Elinho acabava de matar com disparos na cabeça. Outro detalhe. Para cometer os seus crimes, o Elinho sempre estava com um comparsa. Dificilmente ele agia sozinho. Entre os membros do seu grupo de extermínio estavam o Coquito, o Dai, o Val Ninja e Val Gordo, todos que continuaram soltos e foragidos. E um outro chamado Claudinho, que não escapou da polícia. Os companheiros dele não iam porque eram obrigados ou intimidados nem nada, mas eles também eram mega revoltados com os traficantes e assaltantes que agiam ali em Camaragibe e nos bairros de Putininga e arredores. Eles eram realmente um grupo de amigos que se denominavam os Vingadores. Eu tô imaginando quem aqui gosta muito da Marvel. E eu tô aqui, os Vingadores, eu só consigo lembrar dos filmes, dos quadrinhos, tudo da Marvel, mas enfim, pra você ver, né, já existia no Nordeste esse grupo aí. Agora, se você tem um grupo no WhatsApp que chama Os Vingadores, porque vocês ficam trocando ideias sobre a Marvel, agora é o momento que isso tá estragado pra você pra sempre, porque agora você vai ficar pensando no Elinho Justiceiro. Enfim, gente, outro crime que o Elinho cometeu foi uma vingança pessoal. Ele queria porque queria encontrar quem eram os responsáveis pela morte do seu cunhado, o Manuel.
Ele ficou sabendo que tinha um traficante envolvido, um tal de paulistano, que andava ali pelo centro de Camaragibe, e lá foi Elinho se encontrar com ele. Cara a cara, ele perguntou ao paulistano quem eram os autores da morte do seu cunhado Manuel. E como ele já estava com essa fama de vingador, de justiceiro, o paulistano acabou entregando quem eram os autores da morte, quem que tinha ido nesse rolê. E ele ainda falou que ele também foi, mas que ele ficou de longe e ele não participou ativamente do assassinato do Manuel. O Elinho narra esse episódio assim, abre aspas. Eu disse a ele que pedisse perdão a Deus pelo crime. Quando ele começou a rezar, atirei na cabeça dele. Não dou tempo para ninguém rezar. Fecha aspas. Aos poucos, uma outra face de Elinho começa a surgir. Ele não era só um justiceiro que queria o bem da comunidade dele, que queria fazer justiça com as próprias mãos. Não, ele era um rapaz sádico que tinha prazer no que fazia e, principalmente, queria ver suas vítimas, as almas cebosas, sofrerem. Em um de seus assassinatos, ele matou o ex-presidiário Noca, e a comunidade tentou socorrer a vítima, mas Elinho impediu. Segundo ele, Noca foi um traficante que pintava e bordava em Camaragibe e ninguém fazia nada. Cansado disso, Elinho foi atrás do ex-presidiário e deu vários tiros nele, no meio da rua mesmo. À luz do dia também. Ele não estava nem aí se iam ver ou não ia ver, ele cagou pro fato de que tinha gente em volta. Ele só queria se livrar do maldito bandido. E aí, quando as pessoas ao redor tentaram se aproximar para socorrer o Noca, Hélio disse que quem se aproximasse para ajudá-lo iria morrer também. E lá ficou Hélio, observando a sua vítima morrer, e as pessoas da comunidade observando também, sem poder fazer nada. Uma outra vítima de Hélio me chamou bastante atenção. O seu nome é Fabiana Cristina da Silva, de 13 anos. Eu fiquei pensando, gente, o que uma menina de 13 anos teria feito para ganhar o título de alma cebosa na concepção de Hélio, né? E o seu grupo de vingadores. E foi difícil de encontrar informações sobre ela, e quanto mais eu demorava para achar, mais eu ficava pensando que Elinho provavelmente só estava usando a desculpa de justiceiro para fazer o que ele queria mesmo, que era matar. Tipo Dexter, né, que tem o impulso incontrolável de matar e se justifica matando pessoas criminosas para não se sentir tão mal assim, né? Mas que crime que uma menina de 13 anos cometeu? Bom, Fabiana foi fofoqueira. É esse o crime, gente. O que eu consegui levantar de informação sobre ela foi, na verdade, de uma entrevista que o Hélio deu ao jornal Diário de Pernambuco. Então, isso é o que o Hélio disse sobre a Fabiana, tá? Ele conta que a garota era namorada de um traficante e estava espalhando para todos em Camaragibe que Hélio estava exterminando os bandidos. A Fabiana dizia que os traficantes queriam a cabeça dele e que iam acabar com ele. E o Hélio respondeu que antes de ir, ela iria primeiro. E assim foi feito. Ele encontrou e deu um tiro em sua cabeça. Com um único tiro, tirou a vida da menina. Por esse crime, podemos ver que, ok, talvez a comunidade até gostasse que Elinho estava eliminando bandidos, era visto por alguns como herói, mas nem por todos. Ele também tinha os seus inimigos. O Elinho sofreu ameaças de parceiros e famílias de suas vítimas, mas ele não tinha medo não. Quer dizer, pela vida dele, ele meio que não ligava. Ele só tinha receio de que essas ameaças atingissem a sua família. Afinal, ele morava com a mãe, a mulher, os 2 filhos, e ele não queria que nada de mal acontecesse com eles, né? Já bastou ter perdido o cunhado na mão de traficantes. Então, se ele se sentisse minimamente ameaçado, nem que fosse por uma criança de 13 anos de idade, que estava falando merda sobre ele na rua, sabe? Ele já ia lá e tirava essa ameaça do caminho. Agora, o engraçado é que ele matou uma garota fofoqueira que estava sujando a sua imagem, mas ele menosprezou Eronildo Vieira da Silva, que era um bandido famoso da sua época que liderava uma quadrilha responsável por dezenas de assassinatos. O apelido dele era Nildo Piloto, e sobre esse criminoso, Hélio Muniz disse o seguinte, abre aspas, Nildo Piloto pra mim é uma comédia. Ladrão, safado, arrombador de casas pra mim
É um ladrão que não tem valor. Fecha aspas. Agora, eu fiquei pensando, será que ele falou que não tem valor porque é um daqueles ladrões, um dos criminosos que não tem valor, que precisam morrer? Ou não tem valor de que é tão lixo assim, que ele nem liga, tipo, ai, nem vou matar esse cara, ele é tão sem valor, sabe? Não sei qual foi o raciocínio dele. Porque se Elinho tinha tanta raiva de ladrão safado, por que ele não tentou matar o Nildo? Só porque o cara era uma comédia? Era ladrão que faz stand-up? Bom, ele meio que comenta sobre isso numa entrevista, onde ele fala o seguinte, abre aspas. Não matei porque ele não era da minha região, e eu não tinha meios para chegar até ele, como carro ou moto. Se a polícia me desse condições, formava uma equipe e já tinha acabado com isso. Fecha aspas. O que é muito estranho, porque daqui a pouco eu vou contar sobre um crime aqui que aconteceu do Gelinho, onde ele estava de carro. Ele estava de carro sim, então é muito desculpinha. Eu não sei se ele tinha medo do Nil do piloto, ou o que é que ele fica se tentando fazer de superior a ele, mas tipo, eu sou muito bom pra ir atrás desse comédia, sabe? Não sei. Mas enfim, o último crime de Elinho Justiceiro e o grupo dos Vingadores aconteceu em 28 de dezembro de 1997. Nessa empreitada, ele matou 5 pessoas em Apipucos, uma região próxima a Iputinga e vizinha ali de Casa Amarela, na Grande Recife. Segundo Hélio, essas últimas vítimas dele, todas tinham passagem pela polícia. E aí, em janeiro de 1998, a caminho de cometer o primeiro assassinato daquele ano, Elinho Justiceiro foi preso. Momento em que disse, abre aspas, este ano ainda não matei ninguém, mas pretendo matar, se conseguir, né? Fecha aspas. A prisão de Elinho aconteceu no início de 1998 e existem 2 versões da história sobre o dia em que ele foi preso. Uma delas diz que no final de 1997, depois de uma briga com um famoso bandido, que na versão popular era um bandido amigo da polícia, o Elinho acabou preso. Outra versão, publicada em 24 de janeiro de 98, no jornal Diário de Pernambuco, diz que Hélio José Muniz Filho foi detido pela polícia por estar dirigindo um carro sem documento, e que depois dele ser preso por isso, ele confessa que estava a caminho de Carpina, que fica a aproximadamente 45 quilômetros de Camaragibe, para matar um tal de Rui. Infelizmente, ele foi interceptado pela polícia em Pau d'Alho, cidade já próxima ali de Carpina, e acabou preso. E junto com ele estava Claudinho, um dos seus comparsas do grupo Os Vingadores. Quem era Rui? Não sei. Mas provavelmente algum bandido com quem Elinho tinha uma rixa muito grande, porque para ele sair da sua área, ali de Camaragibe e região, devia ser uma treta muito grande. E ainda para ele pegar um carro e ir até lá, coisa que ele não fez nem para pegar o Nil do piloto. Gente, esse Rui aí é um perigo, viu? O interessante é que Hélio se deixou ser preso na maior tranquilidade e facilidade. A polícia meio que pediu o documento do carro e ele falou: olha, moço, eu não tenho documento, mas será que serve a lista de mais de 40 pessoas que eu matei só esse ano? Tudo bandido, viu, seu polícia? Eu aliviei o seu trabalho esse ano, hein? Tá tudo certo entre nós, né? É nóis. Foi tipo isso, né? Porque ele só falou de graça. Além de confessar para a polícia, ele já foi logo dizendo para a imprensa também a sua longa lista de assassinatos. E para ele, eu acho que ele fez isso, porque para ele era super normal. Era como se ele estivesse contando um favor que ele fez para a sociedade. E outra coisa interessante, ele não tinha raiva nenhuma da polícia por ter prendido ele. Porque, sei lá, ele podia ter reagido, né? Ele foi preso ali no meio da estrada, ele podia tentar ter fugido, não sei. Mas ele disse que estava tudo bem, porque a polícia só estava fazendo o trabalho deles. Entretanto, mesmo sendo meio brother da polícia, não sei se na cabeça dele ele estava sendo um policial do seu próprio jeito, o Elinho ele afirma que a sua prisão era errada e que na verdade ele deveria estar solto para ajudar a polícia.
janeiro de 1998, o Hélio Muniz confessou aos delegados ter matado entre 60 e 65 pessoas, mas ele só lembrava dos nomes de 46 vítimas que ele eliminou em 97, apenas em um ano. Na verdade, em diversas entrevistas e reportagens, o Helinho fala esse número de 65 assassinatos cometidos por ele, mas não se sabe, né? E isso que ele cometeu esses assassinatos todos entre os seus 17 e 19 anos, tá? Mas enfim, o que eu ia falar é que não se sabe esse número exato, porque no documentário O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, a informação existente é que ele respondia judicialmente por 44 homicídios. Então eu acho que essa é uma informação que ninguém sabe ao certo, nem mesmo o próprio Helinho. Em sua confissão, o Hélio Muniz diz que ele era líder de uma quadrilha de justiceiros. Na cabeça dele, ele e a polícia estavam ali do mesmo lado, né? Ele se considerava um limpador que trabalhava para eliminar os criminosos que matam por um relógio, um par de tênis, uma bicicleta. Só que aí ele acabava fazendo o mesmo que esses caras, né? Enfim, o Helinho afirmou na sua confissão que, abre aspas, quando vejo a turma falando de uma alma cebosa que está pintando e bordando, fico com uma tremedeira que vai subindo pelos pés. Enquanto não elimino essa pessoa, não fico satisfeito. Depois que eu mato, fico feliz, pulando de alegria. Fecha aspas. Para ele, a missão de limpeza da comunidade era encarada com a maior naturalidade. Ele chegou a dizer que para ele matar é como tomar um copo d'água. Quando questionado se ele se arrependia de alguns dos seus crimes, ele diz que não sentia arrependimento nenhum e que, se fosse preciso, ele matava tudo de novo. E mais. Helinho disse que se saísse da cadeia, ou seja, se sobrevivesse ou se fosse solto um dia, ele iria continuar matando. Ele, na verdade, já tinha em mãos uma lista com mais de 20 nomes de bandidos que ele pretendia eliminar. Investigando um pouco mais a fundo sobre o seu modus operandi, o Helinho foi interrogado sobre como conseguia as armas para cometer o seu crime, já que ele diz nunca ter roubado, e também porque ele não trabalhava, ele não teria dinheiro para comprar uma. E a resposta foi, abre aspas, sempre tinha uma arma, e quando dava tempo, antes de fugir, tomava o revólver dos bandidos que matava. Fecha aspas. Com uma confissão tão fria, tão sem arrependimento, tão direta, Hélio Muniz teve sua prisão preventiva decretada em janeiro de 98, pelas mortes de Fabiana Cristina da Silva e Luiz Gonzaga Aquino. Assim, aos 21 anos de idade, ele é levado ao presídio Aníbal Bruno. Em seguida, perguntado sobre sua expectativa em relação à vida na prisão, Helinho responde, abre aspas, estou doido para ser solto, terminar de matar outras pessoas. No presídio, minha vida está resumida em 3 opções. Vão me matar, eu vou matar gente ou vou me suicidar. Penso no suicídio porque não vai adiantar ficar junto com meio mundo de bandidos sozinho, sem nada para me defender. Se for para morrer pelas mãos dos outros, prefiro que seja com minhas próprias mãos. Fecha aspas. Na sequência, Helinho conta que a vida dele acabou por aqui e que a família dele deveria seguir a vida, porque o homem da casa acabou. Já na prisão, algo acontece que Hélio muda. Ele muda a sua versão da história. E aquele justiceiro, aquele matador, simplesmente some. Uma reportagem de 31 de janeiro de 1998 contém uma declaração chocante de Hélio. Vou ler para vocês. Abre aspas. O preso Hélio José Muniz Filho, o Helinho, de 21 anos, disse que confessou ter assassinado entre 60 e 65 pessoas porque sofreu ameaças de um policial civil de bigode da delegacia do Cordeiro. A afirmação foi feita durante a audiência ao juiz de plantão da primeira vara criminal, Adeildo Lemos, anteontem. Lemos recomendou que a direção do presídio Aníbal Bruno ficasse atenta ao detido, porque ele disse que pretende se enforcar. Também vou recomendar que ele seja submetido a um exame de sanidade mental, disse o juiz. Fecha aspas.
Em seguida, aparece uma afirmação de uma irmã de Elinho, que também acredita que ele realmente só confessou os crimes sob agressão física dos policiais. Mas existe aqui uma grande contradição, já que uma semana antes, em 24 de janeiro de 98, Hélio deu uma entrevista para o Diário de Pernambuco, onde nega que tenha sofrido violência física por parte da polícia. Até confrontam ele com o fato da irmã dele ter dito isso, e ele diz, abre aspas, não bateram, porque joguei limpo. Apesar de nunca ter sido preso antes, a polícia já sabia da minha fama. Fecha aspas. E aí fico me perguntando se Elinho disse o que disse ao juiz por ter ficado completamente espantado com o que encontrou no presídio Aníbal Bruno. O lugar era assustador, mesmo para um assassino como Elinho. Localizado no Recife, Pernambuco, o presídio Aníbal Bruno é um dos maiores do Brasil. Hoje é chamado de Complexo do Curado. Foi construído para abrigar 1.800 presos, mas chegou a ter mais de 7.000 detentos, operando com um número insuficiente de agentes penitenciários. Aníbal Bruno é marcado por um histórico de violência, tortura, tratamento médico inadequado, superencarceramento e ausência de monitoramento. Contém denúncias de 268 casos de violência no presídio, assassinatos, torturas e outros. Dentre esses, 87 são de mortes violentas, 175 casos de denegação de acesso à saúde, 74 mortes não violentas ou por causas desconhecidas e outras 267 pedidos de assistência jurídica. Embora a grande maioria dessas denúncias tenha sido apresentada acompanhada de fotos, vídeos, documentos e outras evidências, até hoje nenhum agente público foi responsabilizado judicialmente por atos ou omissões conectados a essas denúncias. O local ainda tem algumas peculiaridades bem bizarras, para não dizer qualquer outra coisa. Por exemplo, existe uma ala para presos VIPs chamada de Minha Cela Minha Vida. É isso mesmo que você ouviu. Essa parte é composta por barracos de celas autoconstruídas de madeira e alvenaria. É uma espécie de favelinha dentro do complexo prisional, com becos, barracos de 2 andares, o escambau todo. Tudo em condições muito precárias, mas eles meio que construíram o próprio rolê ali dentro, sabe? E assim, como eu disse, é tudo precário e é a área VIP, hein? Há outros pavilhões em que os presos chegam a cavar buracos na parede para servir de toca, para eles poderem dormir. Porque simplesmente não tem cama, ou beliche, ou qualquer cobertorzinho para fazer de cama. Enfim, não. É um buraco na parede cavada por eles mesmos. Há também celas menores, de 4 metros quadrados, que para acomodar grupos de 10 pessoas, eles constroem mezaninos de madeira, meio que para fazer um duplex mega improvisado dentro da cela, só para caber mais gente. Ou seja, o local é de muita violência e também muita violação de direitos humanos, né? Ah, e ainda pode somar nisso tudo as ocorrências de motins e rebeliões que acontecem lá. Que não são poucos, viu? E isso não foi só na época do Elinho, não. Em 2015, o governador de Pernambuco declarou estado de emergência no sistema prisional. Bem, e como ficou o Elinho dentro disso tudo? Basicamente, ele sabia que ia morrer. Não só pela violência extrema do local, mas por ele ser o pior tipo de preso que poderia ter, que é o criminoso inimigo de criminosos. Todos ali sabiam da sua fama de justiceiro, do seu grupo de extermínio e estavam mais é que doidinhos para pôr as mãos nele e fazer a justiça lá com as próprias mãos. Você vê como é o ciclo, né? É aquela coisa, violência gera violência. E é por isso que Hélio Muniz ficou aguardando seu julgamento em uma cela isolada. Mas, como eu disse,
O presídio Aníbal Bruno tinha suas particularidades. E uma outra delas é que, como não tinham agentes penitenciários suficientes para monitorar os presos, eles acabaram tendo a brilhante ideia de colocar outros presos para botar ordem no rolê. Genial, né, Brasil? Ou seja, ao invés de aumentar o número de agentes penitenciários para o complexo, as autoridades delegaram a um número pequeno ali de presos, chamados de chaveiros, diversas funções de segurança, como a abertura e fechamento das celas e divisões internas das unidades. Em sua maioria, esses chaveiros eram acusados de pertencer a grupos de extermínios, já que, não gostavam de bandidos e tal, então parecia uma escolha óbvia. Também só escolhiam presos com bom comportamento para essa função. E aí vem o Elinho, um preso tranquilão que queria mais controlar os bandidos mesmos e se sentir o policial que ele tinha o sonho de ser desde que era criança, né? E aí ele recebeu a função de chaveiro num dos maiores presídios e mais perigosos do Brasil. Bom, os chaveiros tinham muita má fama entre os presos, né? É claro. Eles até eram chamados de milícia dos chaveiros e ganhavam status de autoridade para supervisionar e controlar os pavilhões internos. Só que muitos deles usavam de violência para fazer esse controle e eles até carregavam facas. Sim, gente, os presos carregando facas abertamente dentro do presídio na tentativa de controlar outros presos. Olha a situação. Claro que vai dar merda. E aí, o Elinho, que já era mal visto por ser um justiceiro, agora vira chaveiro. E pronto, ele era o alvo que todo preso queria. Veio daí a certeza de que ele não iria sair vivo da cadeia. Ele mesmo diz, abre aspas, nosso negócio é limpar a cidade, livrá-la das almas cebosas, mas o destino do exterminador é a morte. Aqui já me serviram café com um pedaço de gilete. Fecha aspas. Ele ainda dizia assim, que ladrão que falar que gosta de mim na cadeia, ele está mentindo. E por isso que eu acho que talvez ele tenha mudado a história dele na frente do juiz da primeira vara criminal, dizendo que foi torturado para confessar. Talvez foi a forma que ele encontrou de se livrar um pouco da fama de exterminador, de justiceiro e tentar fazer a boa com os presos, né? Ou até mesmo tentar se livrar da prisão. Porque realmente, se existe inferno na Terra, era ali em Aníbal Bruno. Uma citação que achei bem pertinente sobre essa situação toda foi a que Paulo Caldas fez. Ele é o diretor do documentário sobre Elinho, chamado Rap do Pequeno Príncipe e as Almas Cebosas. Ele disse assim, abre aspas, 500 anos depois do descobrimento, o Brasil continua o mesmo. Os navios negreiros agora são as cadeias. E quem ganha salário de 120 por mês não passa de escravo. Talvez sejam precisos mais 500 anos para mudar essa realidade. Fecha aspas. Em 1998, Hélio José Muniz Filho é condenado pelos assassinatos de Fabiana Cristina da Silva, de 13 anos, e de Luiz Gonzaga Aquino, 28 anos. O juiz deixou claro que a justiça só decretou 2 mandados de prisão contra Elinho, porque, apesar dele ser citado em outros casos, não tinha nenhum subsídio suficiente para provar que ele tinha envolvimento em outros casos. No fim das contas, eu acho que ele acabou sendo condenado por outros casos também, porque a sua pena total foi de mais de 150 anos, mas eu não encontrei uma informação exata sobre essa condenação. Assim, Elinho Justiceiro passou a ser considerado como um lampião contemporâneo, já que na época do cangaço, as opções eram tão limitadas quanto as que Elinho encontrou. Ou se era cangaceiro ou macaco. E Elinho tem a mesma lógica. Justiceiros como ele, quando não são temidos, são tidos como heróis. E esse foi realmente o caso de Elinho. A comunidade de Camaragibe protestou a sua prisão. O assassino recebeu deles o apelido de Pequeno Príncipe. Era esse o tamanho do afeto que tinham por ele. Os moradores do Vale das Pedreiras fizeram uma manifestação pedindo que Hélio Muniz fosse solto, além de conseguirem um abaixo-assinado com mais de 3.500 assinaturas.
Segundo o grupo, depois que Elinho foi preso, bandidos e traficantes voltaram a frequentar o local, ameaçando os moradores. Eles ainda tentaram reforçar a informação de que Hélio não fazia mal para ninguém, ele só matava bandidos. O abaixo-assinado declarava o seguinte, abre aspas, Nós, moradores dessa comunidade do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, junto com os moradores de áreas adjacentes, vimos por meio deste abaixo-assinado solicitar das autoridades competentes a liberdade do jovem Hélio José Muniz, por ser o mesmo uma pessoa de nossa confiança, protetor de nossa comunidade. Comunidade essa que, antes da presença do jovem Hélio, vivíamos atormentados com assaltos, arrombamentos e etc. Depois que o jovem Hélio José Muniz veio morar em nossa comunidade, passamos a ter paz com os problemas de vandalismo, assalto. Ou seja, a presença do referido rapaz na sua comunidade melhorou em 100% a marginalização em nosso bairro. Outro assim, pedimos com clemência às autoridades competentes para que o referido jovem seja liberto e continue a fazer parte desta comunidade que tanto o admira na sua atitude em livrar os pais, mães e jovens da marginalização e vandalismo. Na esperança de ver cumprir o nosso pedido, nós abaixo assinamos. Fecha aspas. O pedido não foi atendido. Hélio José Muniz Filho permaneceu no presídio Aníbal Bruno até os 24 anos de idade, quando foi assassinado. Em 14 de janeiro de 2001, Hélio estava desempenhando seu papel de chaveiro no pavilhão J, um lugar que abrigava 63 detentos perigosos. Ele ia fechar a cela 7 quando 3 indivíduos partiram para cima dele. Elinho foi esfaqueado no pescoço e no braço com um estilete. Ele foi socorrido por PMs na hora e retirado da cadeia para ser socorrido em um hospital. Mas até a sua saída da cadeia foi muito complicada. A situação toda acabou provocando um tumulto. Tiveram que encerrar as visitas daquele dia. Pessoas gritavam, foi a maior correria e policiais da guarda chegaram a disparar pelo menos 2 tiros para cima na tentativa de conter os presos do pavilhão que ameaçavam se rebelar. A PM enviou tropas ao local e a área externa do presídio foi cercada. Hélio foi levado ao Hospital Otávio de Freitas, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Seus assassinos foram Augusto Marques de Oliveira, de 23 anos, Cláudio da Silva, de 18, e Marcelo Carlos de Lima, de 22. Segundo o diretor adjunto do presídio, os 3 confessaram o crime em depoimento e disseram que mataram Elinho porque tinham rixas antigas com ele. O diretor adjunto acredita que a fama de matador e a notoriedade obtida por Elinho pela participação no documentário aumentaram as divergências entre Elinho e os outros presos. Agora, vamos falar do documentário? Que, aliás, tá de grátis no YouTube para quem quiser ver. O título é enorme, eu sei. O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. O documentário foi dirigido por Paulo Caldas e Marcelo Lunas. Ele participou da seleção oficial do Festival de Veneza e de mais de 40 festivais, obtendo diversos prêmios. Ele foi lançado em 31 de agosto de 2000, época que Elinho estava vivo ainda, e tem depoimentos reais feitos pelo assassino. Mas o documentário não é sobre a vida de Elinho. Na verdade, ele funde as vidas de Hélio e a de José Alexandre Santos de Oliveira, de 27 anos, o Garnizé. Esses 2 personagens, na verdade, só existem porque quando os diretores foram entrevistar o Elinho pela primeira vez, eles perceberam que havia um interesse muito grande por parte dele em se tornar uma espécie de celebridade. Ele queria ficar famoso. E esse desejo do Elinho acabou despertando um alerta nos diretores, porque eles não queriam endeusar o cara ou fazer dele um herói no documentário, coisa que ele já era na comunidade dele, né? Então, para isso, eles resolveram inserir um outro protagonista na história, o Garnizé.
Ele também era um morador de Camaragibe, mas a vida dele foi para um outro caminho completamente oposto ao de Hélio. Ele virou músico, integrante da banda Faces do Subúrbio. Aliás, o Mano Brown aparece no documentário, porque essa história, a narrativa do documentário vai muito nessa pegada da música, do rap da periferia, aborda questões de racismo e discriminação, como essas pessoas recebem poucas oportunidades e isso faz com que muitos recorram ao mundo do crime. Enfim, é bem interessante, vai muito além do Elinho. Mas uma parte que me chamou muita atenção é um momento em que o Garnizé descobre que um cara que assaltou ele um dia lá nas favelas de Camaragibe, o deixando só de cuecas, tinha sido morto pelo Elinho Justiceiro. E ele chega a dar uma elogiada no Elinho, porque nesse dia roubaram R$120 dele e era exatamente o dinheiro que ele tinha para sustentar o filho novinho dele naquela época. Mas aí, depois desse momento meio valeu Elinho, vem um momento onde o Garnizé e o Elinho se encontram realmente. E o Garnizé pergunta, abre aspas, se tu me visse na rua de bobeira, de madrugada, lá na comunidade, tu ia me confundir com um bandido e era capaz de me detonar, né? Fecha aspas. E o Elinho responde, abre aspas, eu acho que sim. Fecha aspas. Essa é a história de Elinho Justiceiro. A gente nunca vai saber o quão justiceiro ele realmente foi, ou se ele era só um assassino que estava ali matando pessoas que ele nem sabia se eram culpados, se não eram culpados, ele só fazia pela diversão de fazer, como ele mesmo disse que se divertia fazendo isso. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar algumas fotos do Elinho lá no Instagram, o @cafécomcrime. Para os apoiadores do podcast da categoria Crimezeiro, eu vou disponibilizar também uma reportagem que contém uma entrevista com o Elinho. Esse eu vou mandar pelo grupo do WhatsApp. É bem interessante de ler e tentar entender realmente qual era o perfil desse assassino. E como já mencionei, a indicação do que assistir desse episódio é o documentário O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, que está disponível no YouTube completinho. E por hoje é isso. Até quarta-feira que vem e até lá, é melhor manter os Vingadores só na Marvel mesmo, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa e texto de Ana Ferrari, edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram Iconografia da História, Folha Online, Wikipédia, Arquivo Aníbal, G1, o documentário O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, Jornal Brasil, Diário de Pernambuco, Folha de São Paulo e o Arquivo de Pós-Graduação em História, escrito por Adérito Schneider Alencar e Távora para a Universidade Federal de Goiás.